Segunda Reis, capítulo 5, versículo 11. Vou focar nesse versículo que diz assim: Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Então depois vocês podem ler o capítulo todo que fala da cura de Naamã. Vou resumir aqui. Esse capítulo 5, ele fala que Naamã ele era um comandante do exército do rei da Síria. A palavra diz que ele era um homem respeitado e honrado pelo rei da Síria, porque através dele a Síria havia vencido várias batalhas, porque ele era um grande guerreiro, mas porém ele havia ficado leproso. A Bíblia diz que tropas da Síria em certo momento havia atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a esposa de Naamã. Então, um dia essa menina vendo Naamã leproso, ela falou: se o Senhor procurasse o profeta que está lá em Samaria, ele o curaria da lepra. Então, Naamã ali animado com aquilo que a menina havia falado, ele falou para o rei da Síria, que enviou uma carta para o rei de Israel, que dizia: Estou enviando aí meu servo Naamã para que eu cures da lepra. Então a palavra diz que o rei de Israel, quando leu a carta, rasgou as suas vestes em forma de humilhação. Então ele falou: Por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte, para que esse homem envie a mim alguém para que eu cure da lepra? Ele ali, o rei de Israel, ele achava que o rei da Síria estava procurando um motivo para se desentender com ele ou até mesmo guerrear. Fala que Eliseu, homem de Deus, quando soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, ele mandou uma mensagem perguntando: Por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim e saberá que é profeta Israel. Então ali Naamã foi com seus carros, cavalos, parou à porta da casa de Eliseu, e Eliseu mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Então, naquele momento foi quando Naamã ficou indignado, dizendo, é quando chega aqui no versículo que eu li, aí ele fala: Eu estava certo que ele sairia para me receber, invocaria o nome do seu Deus, colocaria a mão sobre o lugar enfermo e me curaria da lepra. Aí ele cita depois outros rios melhores do que as águas de Israel, porque naquela época o Rio Jordão era considerado um rio sujo. Então Naamã ficou furioso. E aprendemos que muitas vezes queremos uma bênção da parte do Senhor, queremos que seja exatamente como pedimos, da forma que desejamos. Muitas vezes esquecemos que Deus é soberano e é o dono de todas as coisas, que a forma que Ele trabalha é melhor que a nossa. Deus, Ele diz que assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, a vontade de Deus para as nossas vidas é sempre a melhor opção. Então, que possamos, ao pedir algo para o Senhor, possamos dizer: Senhor, eu quero aquilo que está no teu coração, conforme o teu querer, porque o nosso coração, ele é enganoso, mas o Senhor, ele é onisciente, onipotente, onipresente, e a vontade dele é o que precisamos para as. Outro ponto que eu queria destacar é que Naamã, ele não conhecia o Deus de Israel, o Deus de Eliseu, mas na frente ele faz o que o profeta Eliseu pediu. E mesmo assim, ele foi curado, ele foi abençoado no momento que ele mais precisava. Então, que possamos procurar conhecer o Senhor, não apenas no momento de desespero, de dor, que o Senhor está sempre ali esperando para abrirmos o nosso coração para Ele, decidirmos viver conforme a direção dEle.